Então o exemplo de Timóteo é o exemplo de que alguém que realmente andou com o mestre. E assim como o mestre, ele não se preocupou com a sua própria vida. Tem alguns personagens bíblicos que a gente fala assim, não é possível. Se eu não me engano, por 3 ocasiões, Paulo sofreu uma surra de 40 chibatadas menos uma. Sabe por que 40 menos uma? Segundo a tradição, se a pessoa fosse condenada a 40 chibatadas, ele não poderia ser condenado a uma surra daquela mesma forma. Então tirava-se uma para que depois ele pudesse apanhar de novo. E se ele foi, e nas ocasiões que ele foi condenado, o jovem Timóteo estava ali acompanhando, e ele imaginando, conhecendo a realidade que cercava por causa do Evangelho, voltar para Filipos, eu, Cesário Wagner, com certeza, seria a última opção a passar pela minha cabeça. Porque eu ia pensar em mim, no meu bem-estar. Rapaz, eu não queria levar uma surra de 39 chibatadas, nem sonhando. Mas isso não foi empecilho. E para nós? O que tem sido um empecilho para que nós olhamos para o bem-estar do outro? O que tem impedido nós sairmos do nosso conforto e realmente nos preocuparmos com o outro? Não aquela preocupação de, e aí, como é que você está? E nem tomar tempo para realmente ouvir como o outro está. Mas uma preocupação genuína, verdadeira, autêntica, que vê a necessidade do outro como prioridade na sua vida. Nós temos o exemplo de pessoas que realmente olharam o próximo como pessoas que mereciam ser prioridades na sua vida. Mas Timóteo, como exemplo a ser seguido, um exemplo de servo fiel. E aqui tem algo que eu acho extraordinário no texto. Paulo diz que ele serviu como um filho ao Pai. E aí não tem jeito, a gente imediatamente vai lá para a parábola do filho pródigo. E a gente lembra daquele filho que ficou. E quando o seu irmão chega, ele vira para o pai: tanto tempo eu tenho te servido e você não matou nem um franguinho para eu fazer festa com os meus amigos. Porque ele não serviu com sentimento de filho. Mas Paulo fala que Timóteo ele serviu como alguém que acompanha o pai de tal forma, olhando para aquele empreendimento como sendo seu, olhando para tudo aquilo que Paulo estava fazendo como sendo seu. O empreendimento do reino era o empreendimento dele. O empreendimento do reino na sua vida tem sido apenas um empreendimento da liderança da igreja? Tem sido apenas um empreendimento daqueles que estão à frente de alguma área da igreja? Ou tem sido realmente um empreendimento seu? A causa, por exemplo, a causa dos nossos pequenos grupos, é apenas uma causa do líder do pequeno grupo? Ou é uma causa minha, pelo qual eu preciso lutar e me dedicar a ela? E olhar aqueles que são líderes como pai, servir junto? Timóteo tem esse exemplo de fidelidade, de lealdade.
de companheirismo. Nós precisamos olhar o exemplo desse homem e avaliar a nossa vida. Será que realmente nós temos vivido o Evangelho do Reino como quem realmente crê na cruz? Ou apenas temos vivido como alguém que sabe que um dia Jesus morreu? Há uma diferença muito grande. Eu preciso que essa convicção transforme o meu coração a cada dia. E veja exemplos como o de Timóteo. E diga assim como ele seguiu ao Senhor. Mas Paulo ele dá um exemplo de um outro homem que realmente nós precisamos tomar como alguém pelo qual nós podemos seguir, porque seguiu a Cristo, que é Epafrodito. Leia comigo a partir do versículo 25. Diz o seguinte: contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido, pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso, eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegrei, vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, honrai os homens como ele, pois ele chegou à porta da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir o que faltava do vosso serviço. Paulo ele começa a descrever Epafrodito como um cara realmente extraordinário. Primeiro, ele era um irmão e cooperador. É interessante que irmão é aquele que está do lado. Você pode ter o maior arranca-rabo com o seu irmão, pode brigar de manhã, mas meio-dia, se ele tiver um problema na rua e você estiver perto, ai de quem arrumou um problema com ele, porque o problema dele passa a ser seu. Epafrodito é esse cara que foi o irmão de Paulo, alguém que, por mais que houvesse alguma discordância de pensamento, no momento que mais precisava, ele ali estava. Alguém que, quando fala-se de irmão, fala-se de intimidade, de proximidade. Alguém que estava próximo nos momentos de luto. Só que ele fala também que Epafrodito, quase não sai, foi um cooperador. Alguém que trabalha junto, alguém que está do lado, junto, carregando os fardos da obra do Senhor. Mas a expressão que mais me chamou a atenção é que ele diz: foi o meu companheiro de lutas. E aí eu fico aqui imaginando qual é a cena que passava na cabeça de Paulo quando ele diz: meu companheiro de luta. A imagem que nós temos aqui é de alguém que está em guerra. A expressão é exatamente essa: alguém que luta uma guerra do meu lado, alguém que está numa batalha junto comigo. E nós sabemos que dentro dos exércitos existia um negócio: eu posso ter a maior raiva de você,
mas o teu inimigo é o meu inimigo. E se foi para cima de você, vem para cima de mim e o pau quebra. Paulo está dizendo que esse cara é o cara que, no momento de maior fervor na luta, é aquele que estava do seu lado, é aquele que o apoiou. Enquanto eu estava lendo, eu já falei isso, eu gosto de criar algumas imagens na cabeça. Eu estava imaginando os policiais militares, quando eles vão fazer uma ação de reintegração de posse, ou acabar com um motim. Não sei se vocês já repararam, faz uma fileira de policiais, um ao lado do outro, e de braço dado. É difícil passar por aquele negócio, sabe? E quando alguém passa, não, Camilo, cacetete come. Mas Epafrodito era exatamente esse cara, aquele que se colocava do lado no momento que a adversidade vinha. É aquele que está do lado, é dar suporte, é manter-se firme para segurar o outro. Aquela ação que os policiais fazem de um estar ao lado do outro, é porque quando alguém vem contra um, a tropa toda segura. Era esse personagem que Paulo diz aqui. Alguém que não olhava para si mesmo, mas que suportava estar do lado. Eu fico imaginando quantos Epafroditos nós poderíamos ter no momento que a adversidade vem. Será que nós temos alguém ao nosso lado para segurar o baque junto? Ou será que nós nos temos colocado do lado de alguém quando nós sabemos que ele está passando por uma luta? Estou firme contigo aqui. Se cair, caem os dois. Nós precisamos ter pessoas que realmente estejam dispostas a estar do lado umas das outras. Nós não podemos ver o exemplo desses homens apenas como histórias bíblicas e não trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos olhar com carinho e ver aonde nós precisamos ser tratados. Epafrodito era um cara que amava de verdade. Como eu disse, Paulo ele estava preso, e diferente das prisões que nós temos hoje, o preso naquela época era obrigado a se virar. Se não tivesse um parente que tivesse posses e que o mantivesse na prisão, ia morrer de fome, porque o Estado não dava comida. Era problema deles, se vira. E quando a igreja de Filipos ficou sabendo que Paulo estava preso, imediatamente ela dispôs a enviar alguém para levar donativos, para levar recursos financeiros, para que ele pudesse viver ali durante o seu período de prisão. E eu fico imaginando na assembleia da igreja assim, quem é que vai? Porque para ir, como eu disse, você tinha o perigo dos assaltos, o perigo das navegações naquela época, e o perigo de ser incriminado pelo império. Coisa simples. Eu fico pensando na assembleia daquela igreja. Nós precisamos levar recursos para o pastor, senão ele vai morrer de fome na cadeia. E aí você imagina aquele rapazinho lá no fundo falar assim: eu vou por amor.
por amor ao seu pastor, mas também por amor à sua igreja, porque ele sabia a aflição que os irmãos estavam ali, porque ele sentia saudade de todos vós, estava angustiado por saber que ele havia adoecido. Epafrodito era esse cara que amava de forma intensa, sem reserva. Ele se entregava realmente como um irmão que ama. Será que nós temos sido esse tipo de cristão? Será que a cruz de Cristo nos tem transformado ao tal ponto de amarmos o outro sem reserva? Eu fico imaginando que a doença dele foi muito grave, a ponto de Paulo falar que ele chegou à beira da morte. E quando ele recupera, a primeira coisa que ele fala é assim: vou tirar férias. Não. Quando ele recupera, a primeira coisa que ele fala é: vou confortar os meus irmãos, vou alegrar o coração dos meus irmãos, vou servir a minha igreja. Para mim isso é algo que nós precisamos aprender, porque é deixar o bem-estar, é deixar o seu eu, é deixar o seu conforto em favor do outro. Não, estou muito fraquinho ainda, estou precisando tirar um tempo. Em vez de voltar para Filipos, agora eu vou para a Grécia, pegar uma praia ali na beira do Mediterrâneo. Não, eu vou servir. Porque se eu não servir, a angústia que está dentro de mim é tão grande, que é capaz que aquilo que a enfermidade não fez, a angústia faz. Eu morro de saudade pelos meus irmãos. Exemplos que nós temos a seguir, de homens que foram transformados pela cruz. Epafrodito era alguém que a presença trazia alegria. Versículo 28 diz o seguinte: por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez. Existe crente que é tão chato, tão chato, tão chato, que a presença dele nos traz tristeza. Mas existe aqueles que foram transformados de tal forma, a graça os alcançou de tal forma, que no ambiente que eles estiverem, mesmo que não abra a boca, aquele ambiente fica leve, gostoso, um ambiente alegre. Eu imagino que esse era o Epafrodito. Paulo diz o seguinte: olha, eu vou enviá-lo com urgência. Se tivesse avião naquela época, ele ia no primeiro que tivesse partido, para que a vossa alegria, para vosso contentamento. Será que nós temos essa capacidade de produzir alegria no outro? Não momentos felizes, porque momentos felizes nós conseguimos, até mesmo com quem não é cristão, mas uma alegria genuína, por causa do Evangelho, uma alegria sincera, por causa do amor de Jesus. Eu fico preocupado com a nossa geração, porque é a geração do individualismo.
Nós queremos servir a Cristo do nosso jeito, no nosso conforto, na nossa casa. Queremos viver o Evangelho conforme a nossa visão. Mas o exemplo desses dois homens, o próprio exemplo do apóstolo Paulo, foi de pessoas que realmente viveram a graça no meio da igreja e servindo a igreja com tudo aquilo que eles tinham, sem olhar para si, sem buscar o seu próprio bem-estar. A pergunta que eu faço é: você está pronto para servir assim também? E aí, novamente eu pergunto: você realmente crê na cruz de Jesus? Essa cruz tem que transformar quem você é, ao ponto de seu nome também poder ser citado como exemplo de servo fiel, um exemplo a ser seguido. Ou a nossa religiosidade é algo apenas nominal, é algo voluntariado que nós fazemos no domingo porque não tem nada mais interessante na televisão, ou nada mais interessante na nossa casa. Que realmente a cruz de Cristo ela possa nos transformar e nos constranger a sermos exemplos fiéis para aqueles que estão servindo conosco. Amém? Amém. Feche a sua cabeça, ou feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor realmente nos tem mostrado a graça de te servir, a graça de poder estar ao Senhor sendo um instrumento em tuas mãos para abençoar a tua igreja. Deus, eu quero pedir que o exemplo de Timóteo, de Paulo, de Epafrodito, de tantos homens que nós temos na Bíblia, Deus, realmente venha nos comover, nos motivar a olhar para o outro, a olhar para a igreja, a olhar para aquele que realmente tem, aquele necessitado que está ao nosso lado, e nos entregarmos sem reserva, nos entregarmos sem olhar o nosso bem-estar. Que a nossa prioridade, ó Deus, seja servir ao Senhor, mas nós só conseguimos te servir servindo ao próximo. Não dá para ter um serviço ao Senhor que seja apenas mental ou espiritual. Ele precisa ser prático. Nos ensina, Deus, e nos dê força a cada dia. Senhor, que a cruz de Cristo realmente venha me transformar e transformar a tua igreja a cada dia, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus.